Olá, turma, tudo bem? Bom, espero que esteja tudo bem com vocês e nós estamos aqui hoje para falar sobre o judô. Tudo bem? Teremos uma breve conversa sobre algumas curiosidades, sobre alguns fatos históricos, tá? Uma conversa simples mas que vocês podem aprender muito se prestarem muita atenção, tá legal? Bom, o judô, ele é uma arte marcial que é praticada como esporte. É um esporte tão conhecido e tão praticado por tanta gente que ele também é um esporte olímpico. Tudo bem? Há muito tempo atrás, mais ou menos, exatamente em 1882, um rapaz magrinho e baixinho chamado Jigoro Kano começou a praticar um esporte chamado Jujutsu. Esse esporte de combate, esporte de luta, mas que, mesmo treinando muito, Jigoro Kano não conseguia aplicar tudo que ele aprendeu com os seus amigos de treino, por ele ser baixinho e magro, tá? Com isso, ele também sofria muito bullying. Todo mundo fazia muita piadinha dele e ele não gostava dessas piadinhas, né? Por ser muito inteligente, ele começou a estudar algumas mudanças que ele poderia fazer nos movimentos do Jujutsu para favorecer o biotipo dele, magro e baixo. E aí ele começou a modificar alguns golpes, algumas movimentações, criar outros golpes e outras movimentações que favorecessem o seu biotipo. E aí ele criou o judô. Então, em 1882, Jigoro Kano criou o judô. Tudo bem? E foi no Japão. Por isso que usamos tantas palavras em japonês nas nossas aulas. O judô, ele teve como objetivo principal, desenvolver técnicas de defesa pessoal. Tanto que quando o Jigoro Kano criou o judô, ele foi convidado pelo exército japonês para ensinar o judô para os soldados. Tudo bem? De tão eficaz que foi, de uma maneira geral, para todos os biotipos de pessoa, para todas as pessoas altas, baixas, magras, mais fortes e entre outros. Tudo bem? Assim como defesa pessoal, o judô ele também fortalece o corpo, o físico, ele melhora a sua atenção, o modo como você trata as pessoas. Então, equilíbrio, força, resistência, agilidade, atenção, paciência, disciplina, respeito, tudo isso você aprende no judô também, certo? E ele te traz benefícios tanto dentro do dojo, que é onde nós praticamos o judô, quanto fora, tá? E por ser um esporte que foi criado para todos podem participar. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, adultos, idosos também participam. Temos competições com pessoas mais velhas, com pessoas mais novas. Temos competições de luta, temos competições de apresentação, que é mais conhecida como kata. Então, você pode encontrar um campo que você vai se encontrar, que você vai conseguir executar melhor dentro do judô. Judô não é só luta, judô ele tem muita coisa aí para você aprender, muita coisa para você colocar em prática, tá? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre as faixas. Nas faixas nós temos, primeiro, a faixa ela é utilizada para ela demonstra o seu nível de aprendizado. Então temos as faixas de principiantes, que em japonês se diz Kyu, são as faixas principiantes, que nessas faixas Kyu, nos Kyus, nós temos a faixa branca, vinho, cinza, azul, amarela, laranja, verde, roxa, marrom, certo? Todas estas são faixas principiantes, tudo bem? E depois nós temos os dans, que é faixa de mestre. E no dan
nos DANs estão as faixas preta, vermelha com branco, que é listrada, vermelha, branco, vermelha, branco, vermelha, branco, e a faixa toda vermelha, tá? Que são os mestres. Então, nas faixas nós temos essas duas divisões e dentro dessas duas divisões nós temos as cores. Tudo bem? Vamos falar também um pouquinho sobre o uniforme. Falamos da faixa específico em relação às cores e os níveis. E agora nós vamos falar sobre o uniforme, tá? O uniforme do judô completo, para você praticar o judô, todo judoca utiliza este uniforme. E este uniforme se chama judogi. Então, judogi é a roupa apropriada para a prática do judô, certo? E nela nós temos algumas peças que também tem um nome em japonês e eu vou falar aqui para vocês estes nomes, tá? Então, o uniforme de um judoca é o judogi, certo? E nós temos no judogi o casaco, a parte de cima do kimono, que em japonês se diz wagi. Nós temos a calça, que em japonês se fala shitabaki. Nós temos a faixa, que em japonês se fala obi. Nós temos o chinelo, que em japonês se fala zori, tá? Então, sim, no judogi, no uniforme do judoca, estão casaco, calça, faixa e chinelo. Tudo bem? Já que nós começamos a falar um pouquinho sobre vocabulário, né? Ensinei algumas palavrinhas aí para você. Nós vamos relembrar duas palavrinhas que nós utilizamos em aula. Tudo bem? São elas hajime e a outra é mate, tá? Hajime, vocês lembram o que significa hajime? Hajime significa começar, tudo bem? Então, sempre que eu vou começar algum exercício, começar a luta, a sensei fala hajime e nós começamos, certo? E o mate. Mate quer dizer parar. Então, quando eu quero que vocês parem com o exercício, prestem atenção no que eu estou falando, ou acabou o exercício, eu quero que vocês parem, eu falo mate, certo? E então, lembraram das duas palavras? Hajime e mate. Tudo bem? Bom, pessoal, já coloquei algumas informações aqui para vocês, né? Um pouquinho até informações novas. Então, com essas informações aí, se vocês quiserem, podem assistir o vídeo novamente para prestar mais atenção em algum detalhe que você não prestou, tá? E por hoje é só. Então, nós nos encontramos na nossa próxima aula, tudo bem? Fiquem bem, continuem se cuidando e até a próxima. Beijão, tchau, tchau!